Olá, muito boa noite a todos e todas. É muito bom estarem conosco por mais essa oportunidade. A nossa 9ª live, uma produção que a gente fica muito orgulhoso de ter feito nesse contexto ainda que lamentavelmente epidêmico, mas certos de que estamos produzindo e pensando junto com as famílias, tentando colaborar, procurando colaborar com as famílias, numa orientação aquilo que é significativo para as crianças nesse contexto de isolamento social. E hoje, na nossa 9ª live, lembrando que
a gente pode acessar as nossas lives que ficam gravadas na fanpage da nossa escola, Maria Flor, e no YouTube. Meu nome é Daniel Gomes, para quem não me conhece, eu sou professor de História, professor de Filosofia e colaboro como diretor na Maria Flor. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre uma temática sensível e importante que, particularmente, não gostaria de estar voltando a discutir, mas há mais de 20 anos que discuto, precisamos discutir, porque, infelizmente, o fato é que há contextos que permanecem na nossa cultura, na cultura brasileira. E agora, recentemente, dia 20, foi dia da Consciência Negra, dia de Zumbi dos Palmares, e tivemos aquele episódio lamentável no Carrefour. E a gente vai discutir sobre isso, assim como nós vamos também discutir a questão da mulher na educação, e para esse debate, para esse diálogo, para essa discussão, quero convidar a minha amiga Carol Vaz, que é uma colega de longa data, uma amiga de longa data, uma professora, que ela vai se apresentar. Carol? Boa noite, Daniel, tudo bom? Boa noite a todos, todas. Estamos aqui. Meu nome é Caroline Moraes, Carol, né? Sempre chamado. Sou professora também da rede municipal, estadual, há bastante tempo. E feliz de estar aqui, agradecer o convite, privilegiado de a gente poder bater esse papo nesses temas que são tão caros ainda à sociedade, infelizmente, a gente ainda precisa debater muito, mas feliz de poder ter mais espaço, que a gente tenha sempre bastante espaço para essa discussão, é sempre boa, mais uma oportunidade, né? Então, a gente, no primeiro momento, vai pensar sobre o lugar da mulher na educação, e, em seguida, nós vamos pensar se as vidas negras e dos povos originários importam para Montessori, e a gente vai fazer esse debate desses dois pontos. E aí, para quando a gente começar o nosso debate, que é o nosso bate-papo, Carol, qual o lugar das mulheres na educação? Você podia falar um pouquinho aí do seu objeto de pesquisa no seu doutorando, no seu doutoramento? Então, assim, mas qual lugar que não seria, né, das mulheres, como tudo, né, todos os lugares são lugares de mulheres. Mas é importante essa discussão, esse tópico, né, essa pauta, a gente sabe que, embora seja, né, a gente fale sempre do papel da mulher, dos direitos das mulheres, isso a gente não vê acontecer, ou vê espaços sendo conquistados com muita dificuldade. E eu achei muito interessante quando o Daniel me convidou para esse bate-papo, porque a Montessori é exatamente isso, né? Ela é uma pessoa que traz para a educação uma perspectiva feminina, né? Uma perspectiva feminista. A Montessori, por ser mulher e por ser também ativista, ela é uma militante, ela é uma pessoa consciente do seu papel como mulher. Não é só o fato dela ser mulher, mas o fato dela ter consciência disso e saber disso, o quanto isso importa para a educação. Eu atualmente estou buscando desenvolver uma pesquisa, a gente sabe que essa pandemia deixou todos os pesquisadores meio histéricos, né, porque a gente não consegue os espaços de pesquisa aí, mas aí a minha pesquisa é em cima exatamente desse protagonismo feminino na educação. Cabo Frio tem histórias muito interessantes, eu sou cabo-friense, nascida, criada aqui em Cabo Frio, me formei na Ferlagos, Faculdade de Cabo Frio, e que tem uma história muito peculiar, muito interessante de fundação, de formação, assim como várias outras instituições na cidade, que foram criadas, dirigidas por mulheres, cuidadas. Então, a educação em Cabo Frio ela passa muito na mão das mulheres, embora talvez na Secretaria de Educação a gente não tenha talvez esse percentual também tão bem dividido, tão proporcional. Mas esse é um dado que a pesquisa ainda precisa ir a campo para desenvolver. Mas, assim, a Montessori ela é essa figura que traz a baila discussão no início do século, numa época que, embora já tivesse uma educação bem feminina, as mulheres já estivessem dentro das escolas trabalhando, elas não estavam nas instâncias de poder.
esse empoderamento ainda não existia. Você não tinha pedagoga, você tinha pedagogo, vocês viam homens exercendo essa função de pensar a educação, de criar uma filosofia, de criar uma metodologia, estratégia. E a Montessori talvez uma figura pioneira, a protagonista nessa área, dentro da educação. Então, para a educação, Montessori ela vai trazer esse viés, pensando na luta feminina, na luta das mulheres, né? Pensando no papel que as mulheres exercem dentro da educação. É um novo olhar, uma nova, né, possibilidade de se estar dentro da educação, que não só sendo professora, sem menor demérito da questão, mas uma pessoa pensando em educação. Então, ocupando todos os lugares, como deveria ser sempre, não só a base, mas também como pensadoras. E é interessante, né, Carol, porque a Montessori ela vai ser uma das primeiras mulheres a fazer educação no continente europeu, uma das primeiras mulheres, se não me engano, no mundo a fazer medicina, perdão. E quando ela vai fazer medicina, ela se torna psiquiatra e tem todo o início da trajetória dela na educação, justamente por compreender nas primeiras instâncias de exercício da profissão dela, que havia interpretações muito equivocadas sobre as crianças naquela época. Essa nomenclatura que usavam, né, chamavam de retardados, né, daqueles que estavam em manicômios. Ela foi percebendo a importância da ferramenta da educação para aquelas crianças, e assim ela iniciou a trajetória dela. A gente conversando mais cedo, a gente sabe também, a Luciana chamou a atenção da gente, né, um dado interessante, que ela também, ainda mais jovem, ela, com a mãe, ela brigou para poder fazer o que hoje ainda são instâncias mais masculinas, né, da formação, no curso técnico, né, que ela foi fazer um curso técnico de exatas, né, no contexto dela lá, ainda como jovem. Se juntou a mãe para poder brigar. Olha que jovem interessante, né, a Montessori, brigando para poder estar em espaços que, naquela época, no final do século XIX, não era comum que as mulheres estivessem. Sim, né? a Montessori ela se percebe mulher e percebe que papel é esse que é direcionado, que a sociedade direcionava as mulheres muito cedo. Então, com esse conhecimento de vida, com essa experiência dela, ela vai para a educação, quando ela começa a pensar em educação, pensar a educação das crianças, ela também entende esse papel da mulher, também compreende, ela se torna uma ativista mesmo, ela chega a ser representante em fóruns, ela depois, conforme ela vai, né, desenvolvendo a sua pedagogia, ela começa a ser reconhecida e começa a trabalhar em outras instâncias, como representatividade de mulheres. Ela faz questão desse discurso. Assim, eu não sou, né, especialista em Montessori, sou entusiasta, mas é muito interessante, porque ela podia simplesmente só se dedicar à pedagogia, só pensar a educação, mas ela compreende a educação dentro de um contexto histórico, que é o contexto que deixa às mulheres o papel apenas de criadoras, de mães, né? Criar crianças, educar, cuidar da família e tudo mais. E a Montessori ela é consciente disso, tanto que em todo o seu trabalho, toda a sua criação da escola, da instituição que ela vai abrir, vai desenvolver, ela tem essa informação para dividir, ela tem essa consciência de que ela precisa ajudar também a empoderar as mulheres, que a educação também ela representa ali naquele momento uma possibilidade de outras mulheres se empoderarem, de outras mulheres como ela poderem estudar, poder ter uma carreira, poder ter uma profissão, porque a escola vai também participar dessa criação das crianças. As escolas vão começar a pensar, e é assim que ela talvez gostaria fosse numa larga escala, a pensar a criança pequena, para a criança pequena estar naqueles espaços. E aí sim as mulheres também, quanto mães, poderem ter seus espaços profissionais. Como que até hoje esses espaços ainda são imaginados e quase que determinados por algumas instâncias de gênero mesmo, né? É difícil uma menina se pensar inicialmente como uma engenheira.
É difícil meninas estarem na química, né, em alguns espaços que são tão caros e importantes, mas que não é imaginado que elas estejam e façam parte desses espaços, né? Sim, pouco, né, o conhecimento que eu tenho, algum conhecimento que eu tenho da pedagogia da Montessori tem muito disso, de deixar a criança se desenvolver para ela poder ser o melhor que ela possa ser. Diferente da lógica de sociedade que a gente tem até hoje, que direciona os papéis sociais, que vai direcionar as meninas para determinadas carreiras e os meninos para outras carreiras. Então, por isso a gente ter talvez essa disparidade de você ter tantos homens em carreiras de exatas, por exemplo, nas engenharias e tudo mais, e as mulheres talvez em carreiras mais humanas, mais, né, biomédica. Então, porque a nossa sociedade ela tenta direcionar esses papéis, ela quer costurar e dizer a cada indivíduo como ele tem que viver, como ele tem que se comportar, o que tem que estudar, e se há um empoderamento feminino, que ele seja direcionado dentro da lógica que uma sociedade machista mesmo, né? A gente ainda tem essa lógica patriarcal de direcionar, de conduzir do que é permitido. Então, quais espaços são permitidos às mulheres, quais espaços não são permitidos, né? Espaços que vão ser mais de silenciamento ou de exponentes e espaços... Recentemente, a gente tem visto isso, um pouco de ruptura, mas ainda há muito, né? Existe toda uma estrada para se trilhar nesse sentido, para que a gente tenha uma outra lógica de humanidade, né? Que esses papéis não sejam tão pré-determinados. Sim, é bem verdade que, contextualizando o momento que a Montessori vive, para não sermos anacrônicos, né, é um contexto em que Montessori ela lutou para poder fazer medicina, como já tinha afirmado, depois ela consegue desenvolver uma produção bastante significativa para a educação, ela acaba chegando a instâncias de poder, quando ela é nomeada uma espécie de representante de secretaria de educação no Estado italiano. Ela sofre com a perseguição de Mussolini, ela foge da Itália em função dessa perseguição, vai para outros países, como Holanda, vai para os Estados Unidos, tem uma briga enorme com os norte-americanos que tentam fazer da pedagogia dela. E é importante a gente chamar a atenção que ela, diferente de outros pensadores, ela não só desenvolve uma filosofia, mas como cria um método também. E tentam comprar o método dela, né, falando, a gente, nos Estados Unidos em especial, a gente vai ficar com a sua forma de trabalhar desde que seja apenas para os norte-americanos. Ela rompe com os norte-americanos nesse sentido, porque ela queria universalizar ou garantir para que todas as crianças do mundo pudessem ter acesso à forma como ela desenvolveu a educação. E aí ela vai para a Índia, ela tem encontro com Gandhi, ou seja, é uma mulher que, naquele contexto, é uma mulher de vanguarda, né, Carol? E, certamente, entendeu lá no comecinho do século XX, à medida em que ela estava ainda na Itália, compreendendo a dificuldade e o problema que era, o problema social das crianças que não tinham uma educação, não tinham uma escola, porque a criança só entrava na escola a partir dos 6 anos de idade, no contexto que ela vivia. E ela vai compreendendo que a criança, numa idade menor, mais tenra idade, ela precisava de espaços para que pudessem fazer, para que pudessem potencializar a educação dela. Queria que você falasse um pouquinho mais desse momento. Sim, então, esse é um momento interessante da história, que assim, ela é uma mulher de vanguarda, ela traz isso na sua trajetória pessoal, né? Ela não se casa para não ter que ser tutelada por um homem, porque as mulheres, por essa época, só poderiam ter uma carreira se houvesse autorização do seu marido, do seu pai. Então, ela traz isso na sua trajetória, não se casa, não se mantém nessa luta, na carreira dela de maneira autônoma, e ela pensa essa escola para as crianças menores. Como eu estou te falando, quando você pensa a instituição escola, não só na sua função de educar, mas na sua função dentro da sociedade. Eu leio muito de Montessori nessa busca
de que humanidade se pretende, que seres humanos vão ser esses no futuro, que construção de sociedade a gente pretende, a educação da Montessori, ela começa já com esse viés. Quando você coloca as crianças pequenas, com menos de 6 anos, dentro da escola, você permite que essa mulher mãe possa sair, você permite que ela tenha um tempo para estudar, para ter uma carreira, para também ter uma profissão, que não seja talvez só de ser professoras normalistas, as professoras das séries iniciais, mas que elas possam ousar mais, possam ter uma parceria, porque a escola passa a ser uma parceria nessa criação das crianças. E até hoje, né, essa peste, esse estigma ainda fica. Né? Se a mulher sai de casa, que criação aquelas crianças têm? Como é que ficam as crianças? Ficam com as babás, ficam na rua? E é sempre uma cobrança das mães, né? Porque a gente fala nos pais da escola, reunião de pais, a gente fala, o pai no final do ano faz aquilo, mas quem faz são as mães. E as mães ficam muito presas a essa responsabilidade da educação, principalmente nos primeiros anos. Então, quando a Montessori traz essa escola, quando ela traz essa experiência para as crianças pequenas, ela está fazendo mais do que só, como se fosse pouco, né? Criar uma filosofia, um método de educação. Ela está pensando, ela está fazendo também toda uma transformação, permitindo que se pense uma transformação de papéis sociais. Está abrindo brecha, abrindo caminhos, permitindo que a luta das mulheres avance, que a luta feminista ela avance para chegar em outros espaços, para que as mulheres ocupem mais lugares. Né? Então, e essa luta feminina, evidentemente, não é só das mulheres. Né? Esse machismo tóxico, que infelizmente ainda é estrutural, que a gente vai falar daqui a pouco do racismo também, mas é nosso papel, ele entendendo, compreendendo que, me lembro a oportunidade que a gente teve, conversando mais cedo, relembrando, da primeira ocupação, a primeira escola que a gente foi lá na Ilha do Governador, e que estávamos lá na nossa militância, no nosso trabalho, uma escola pública que foi ocupada maravilhosamente pelos meninos e meninas, e estavam vivendo um contexto lá de inovação, de conquistas políticas importantes, e que lá na ocasião, num dado momento, houve uma reunião e eu quis participar, e aí, você não pode participar, porque afinal de contas é um papo só para as mulheres. E não é naquele momento, de forma alguma, eu estava sendo discriminado. É entender que há um espaço, né, o meu corpo é um corpo masculino e, portanto, é um corpo privilegiado nessa sociedade machista. Né, Carol? Sim. O papel, como a gente estava falando um pouquinho mais cedo sobre essa questão dos papéis. As mulheres, elas vêm de uma história de serem subjugadas, vêm de uma história de silenciamento, vêm de uma história que se hoje é um pouco diferente, é porque foi conquistado, esse espaço foi conquistado, esse espaço não foi dado, ele não caiu no colo. Então, muitas dessas lutas elas precisam ser travadas e precisam ser conscientes. Não é só ser mulher e ser empoderada, é ter consciência do seu papel de mulher. Como eu disse, a Montessori ela não é só uma mulher que pensou em educação, ela é uma mulher feminista, ela luta por isso, ela defendeu essa bandeira. Quando a gente fala dessa questão o lugar de fala, porque pode, porque isso um feminismo, um machismo às avessas, como se fala da questão do racismo. Não, a questão é que há momentos em que é preciso dar voz e empoderar. Senão, numa relação desigual, não existe a neutralidade. Você precisa fazer com que o outro lado se empodere, que a outra parte se empodere, para que você possa pensar no mínimo de horizontalidade. Senão, a gente começa a entrar no campo de vai ficar sempre uma força que já existe, que hoje a força, né, ainda é uma força masculina, uma força patriarcal, uma misoginia ainda muito forte na sociedade, que a gente precisa desconstruir, que a gente precisa reconstruir enquanto, né, indivíduos. É uma luta de todos, é luta de mulher e de homem, o feminismo não é né, a conquista do espaço da mulher na sociedade é uma luta que ela tem que ser travada por homens e mulheres, mas é preciso entender que há momentos em que você precisa empoderar as mulheres, precisa conquistar esses espaços para que haja o mínimo de horizontalidade, senão a gente não chega. E nesse contexto de conscientização do papel da mulher, da força e do empoderamento da mulher, há necessidade também da gente
constituir outros saberes, de dar valor a outros saberes. Aí a segunda pergunta que a gente faz na nossa live, né, se vidas negras importam, se vidas dos povos originários importam, porque nós que estamos agora, nesse momento, dialogando, somos 2 professores, e a gente está dialogando com um público majoritariamente de educadores, sejam professores, sejam pais, mães, avós, e todos nós que somos educadores temos, né, na nossa biblioteca, estou vendo que você está numa biblioteca aí nas suas estantes de livro, e a gente tem os nossos livros de referência, né, os livros que a gente, de vez em quando, a gente tem que buscar, vamos lá, o que tal pensador estava dizendo, reler aquilo que nos constitui os nossos saberes, e é muito interessante porque a Montessori, ela, além de ter desenvolvido uma metodologia, ela desenvolve também uma filosofia que propõe a educação cósmica. Quando ela escreve o livro, né, a Educação para a Paz, que paz é essa? Não é uma paz passiva, não é uma paz omissa, é uma paz participativa, é uma paz que entende que, por exemplo, nessa biblioteca, não podem ter somente livros dentro de um contexto eurocêntrico, né? Se a gente pegar agora, se a gente não tiver na biblioteca que nem Carol tá, quais são os nossos livros de referência? Quais são os livros de filosofia com quem a gente dialoga nos dias de hoje, que tem a sua fonte, que tem a sua premissa, que tem a sua fundamentação no continente africano ou dos povos originários? Quantos de nós estamos lendo Grada Quilomba? Quantos nós estamos lendo Djamila? Né? Quantos nós temos a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, tantas mulheres negras que tanto contribuem, por exemplo, para o pensamento brasileiro, mas que pouca gente conhece. E desse silenciamento desses intelectuais, desses profissionais que se destacaram, e toda essa literatura, toda a filosofia, toda vez que há esse silenciamento dessas pessoas, dessas figuras que foram, né, expoentes, que são expoentes até hoje, a gente cria um imaginário de que tanto os povos originários, os povos da floresta, os povos indígenas, que eles como se eles não tivessem o que agregar, o que acrescentar, como se fosse só uma missão, sabe, como se fosse uma missão salvadora. Vamos resgatar uma cultura, vamos resgatar a cultura. Não é resgate isso, não tem resgate nenhum. Existe o reconhecimento de tudo aquilo que vem sendo silenciado há séculos, toda uma cultura, toda uma filosofia, toda uma literatura. Eu falo sou professora de literatura, quanto de literatura que não é a literatura eurocentrada a gente tem nas escolas? Quanto a gente tem pequenas rupturas há pouco tempo, né, que ainda sofre muito para ser colocada em prática, mas a gente não tem os referenciais. A gente fala de povos indígenas, de povos originários, como se fossem bibelôs ou parte de um zoológico que a gente acha bonitinho, e reconhecimento mesmo do que de qual a contribuição, de que culturas, de que a gente trata como se fosse um povo só. Como a gente faz também em relação à África, imaginando, né, aquele imaginário que fica de como se fosse uma coisa só, né, não entender a diversidade cultural, não entender a diversidade de etnias, os idiomas, os dialetos, todos os falares que existem entre esses povos e essas comunidades, e que se cria um apagamento. Por isso, a falta, né, faz o referencial teórico, a gente ter essas leituras, e trazer essas leituras, óbvio, para dentro da escola, né? Onde a gente precisa do nosso campo, né? E quanto que é importante a gente, por mais, realmente, eu adoraria não ter a necessidade mais de pensar sobre esse assunto. Evidentemente que nas escolas que têm compromisso com essas questões, isso não é pontual, isso não é foco somente no Dia da Consciência Negra, né, de maneira nenhuma, ou esporadicamente no contexto do chamado Dia do Índio, né? Então, há um trabalho sistematizado ao longo do ano para pensar e valorizar outras culturas a partir de literatura, a partir de arte, a partir de filosofia, mas é importante também que a gente
não desconsidere alguns conceitos para a gente poder conversar aqui e se fazer entender. Evidentemente, sob o ponto de vista da biologia, coisas importantes precisam ser faladas mais de uma vez, precisam ser repetidas. E a gente precisa repetir, porque dia 20 de novembro, embora tenha sido o dia da consciência negra, aconteceu o que aconteceu lá com um rapaz chamado Beto, lá no Carrefour. O fato é que, assim, sob o ponto de vista da biologia, dessa ciência, das ciências biológicas, evidentemente que a gente sabe, a ciência prova, por A mais B, sob o ponto de vista biológico, repito, que não há raças, que há uma espécie humana, que o fato da Carol ser de origem indígena, eu sendo negro, ou se eu sou branco, isso não faz com que tenhamos raças distintas, somos todos seres humanos. Isso é evidente, isso é lógico, a academia séria não pensa de forma diferente disso. Só que esse uso, infelizmente, das diferenças foi feito no final do século XIX, em especial, e início do século XX, de tal forma que alguns povos oprimiram outros, a partir dessa marca de pele, a partir de contextos culturais distintos. É evidente que Darwin provou por A mais B cientificamente a evolução das espécies, a adaptabilidade, etc. E houve alguns pseudocientistas que roubaram essa ideia importante dessa teoria de Darwin e desenvolveram o darwinismo social, estabelecendo uma espécie de hierarquia das culturas. Logo, nesse contexto aí do final do século XIX e início do século XX, o racismo se constituiu para justificar a missão civilizadora daqueles que se entendiam superiores. Então, nessa hierarquia havia povos primitivos, primários, e povos civilizados. E qual era a missão do povo civilizado? Civilizar os povos. E a gente sabe que a gente precisa compreender, a gente precisa dar voz, dar lugar de fala a outras formas de conhecimento, a outras epistemologias que possam agregar. Montessori desenvolve a ideia de agrupamento para a compreensão das crianças, que a gente precisa agrupar essas várias falas, esses vários povos, para a gente construir e constituir uma nova cultura, aí sim, numa paz participativa. Sim, é importante que essas questões, que essas discussões, elas sejam feitas claramente. É preciso jogar luz em cima dessas problemáticas, porque assim como o racismo foi construído, assim como o preconceito com os povos originários foi construído, ele também precisa ser desconstruído. Ele não vai ser desconstruído no silenciamento, ele não vai ser desconstruído numa pseudoneutralidade. É preciso que haver em toda a sociedade, isso para a educação é muito cara, que isso seja feito de forma ativa, tem que ser proativa, a discussão tem que existir. É preciso compreender que a gente não precisa só garantir que existam reservas indígenas, porque é bonitinho, porque o índio estava ali, então vamos manter. Não, a gente precisa garantir uma biodiversidade, a gente precisa garantir o respeito a várias culturas, que, afinal de contas, está na nossa ancestralidade. A gente precisa compreender que povos indígenas é uma coisa plural, não é um povo indígena, não é um índio. A gente está falando de comunidades. Hoje, o último censo mapeou para mais de 300 etnias. São 270 e tantos idiomas sendo falados. É uma riqueza cultural que a gente não tem contato, a gente não tem percepção. A gente fala, casa de índio é oca, índio come mandioca, como se tudo fosse igual. Como se todas essas... Então, isso precisa ser trazido para dentro da escola, para a discussão dentro da educação, de forma muito crítica. Quem são esses povos? Que país foi esse que foi invadido, explorado, vilipendiado, e a gente, até hoje, discute se aquelas comunidades têm muita ou pouca terra. Tem muita terra para pouco índio. Ainda se ouve isso, infelizmente, às vezes até de pessoas
da outra representatividade que a gente não deveria mais ouvir, mas a gente tem ouvido isso. Né? A gente discute o papel do negro na nossa sociedade como se a gente tivesse fazendo um favor, como se fosse assim, não se pensa no quanto essa construção de sociedade precisa passar por todo mundo sentando e trazendo a discussão. Senão a gente também acaba não sendo consciente, acaba permitindo que aconteçam cenas como a que aconteceu no Carrefour na véspera do Dia da Consciência Negra. E ninguém nem deve ter lembrado disso no momento do ocorrido. Embora a gente já tenha hoje uma discussão larga, a gente estava falando sobre isso, a gente hoje tem super-herói negro, né? A gente tem algumas representações, mas que ainda não é suficiente para a gente discutir esse racismo estrutural, isso que está na formação da sociedade, está na base da estrutura da nossa sociedade, que é cara a todos nós. De pensar que como se pudéssemos, a partir de agora, ser neutros e não falar mais do assunto para ver se ele deixa de existir. A educação... Ou se estabelece uma negação, né, Carol? Sim. Você falou aí de representações que, lamentavelmente, ainda insistem numa negação. Sim. E ainda trazendo a ideia absolutamente equivocada, já tão denunciada, da pseudodemocracia racial, quando fala, não, no Brasil não há racismo. E a gente entende, e são toneladas de produções acadêmicas provando por A mais B, igual todos nós, na prática, sabemos, conhecemos casos de racismo. Né? Logo, quando eu estou pensando sobre isso, fazendo palestra sobre isso, de um modo geral, eu abro a palestra perguntando se alguém conhece algum caso de racismo. Alguém já viu, já foi testemunha, já ouviu falar de algum caso de racismo? E aí todo mundo levanta a mão, em seguida eu pergunto, bom, então levanta a mão quem é racista. E aí fica aquele silêncio, né? Porque no Brasil, o racismo brasileiro é um racismo que durante muito tempo foi um racismo, e ainda é um racismo, onde não há crítica, né? Não há uma consciência crítica da historicidade que explica o racismo brasileiro, que é na marca da pele. Né? Infelizmente, nas instâncias de poder, são poucos os negros que hoje estão representados. Poucas as mulheres negras que são representadas. E quando as mulheres negras assumem instâncias de poder, incomodam de tal maneira que, infelizmente, caso recente também, são ameaçadas e são assassinadas. Sim, nessa linha que eu falo da questão do silenciamento, porque o que aconteceu durante muito tempo, e que acontece até hoje, né? Infelizmente, as falas de que no Brasil não tem racismo, isso, na verdade, é uma tentativa, uma busca de negar a discussão. Então, não, até existe, mas não é bem assim, não existe lá, não existe aqui. A gente não joga um holofote nas nossas ações, no nosso vocabulário, na nossa forma, e na forma que a gente constrói as nossas aulas, né, da escola. Quantas vezes a gente para pensar eventos pontualmente em que o racismo se manifesta, né? Mais fácil negar, mais fácil deixar para lá, ou falar no genérico, que não joga um holofote na discussão, que não traz para a gente uma construção de uma educação antirracista. Porque, recentemente, eu ouvi isso, vou me lembrar, falando, não basta a gente não ser racista, que já seria muito difícil, né, numa sociedade que você é criada dentro dessa estrutura, você dizer assim, não sou como... Não, a gente precisa compreender e perceber as ações que também colaboramos dentro desse racismo, mas é preciso ter uma proatividade contra, é preciso ser antirracista, é preciso estar combatendo isso o tempo todo, jogando holofote, como é preciso haver uma educação não antimachista, é preciso haver uma educação que combata o preconceito com os povos da floresta, a gente precisa ter toda uma ação que jogue luz nessa discussão, a gente precisa iluminar essa discussão. Durante muito tempo se silenciou isso. Então, episódios como, infelizmente, muito tristes, como o do Carrefour, eles também trazem agora, jogam na cara de todo mundo, na cara da sociedade, olha, precisamos discutir isso aqui. Isso não nasceu ontem, isso não surgiu agora. Isso não é porque
tem o Vidas Negras Repórter nos Estados Unidos. Está acontecendo do nosso lado. Um massacre, um genocídio da nossa população adolescente negra, que é todos os dias. E a gente não está discutindo, não está se falando nisso, né? Que elementos a gente tem para trazer essa discussão, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista cultural? Que papel, que representatividades a gente está empoderando no cenário da nossa sala de aula, do dia a dia, da educação, dentro das escolas? Do que a gente está falando? Porque também esperar uma vez só por ano para falar é cruel, né? E aí, como você citou a Angela Davis aí, que é preciso você ser antirracista, a educação montessoriana, quando ela propõe, né, uma reflexão na sua filosofia da educação cósmica, o tempo todo as crianças de mais tenra idade sendo potencializadas para pensar quem elas são, que contexto é esse que elas estão vivendo, subsidiadas e potencializadas por conta do universo de diversas culturas que são apresentadas para elas, entenderem que há diversas formas de explicar a origem do mundo, da humanidade, por diversas culturas, e que nessas diversidades há muita humanidade, e que no contexto que eu vou aprendendo quem eu sou, aprendendo quem o outro é, a gente vai aprendendo a conviver, aí sim, de uma forma mais harmônica, mesmo e precisando ser respeitoso em relação à diferença. Estou vendo aqui a gente está no papo aqui, estou vendo várias colocações aqui. Se deixar, fica no tete-a-tete. Eu vi uma pergunta aqui, até agora não tive a oportunidade de fazer. Obrigado, Yuri, por ter colocado. Vamos lá, Carol, vamos pensar em cima dessa questão que foi colocada, não sei, pela Maria Flor, Escola Montessoriana. Como dialogar e refletir sobre o racismo com indivíduos que afirmam que não há racismo estrutural no Brasil? Na verdade, esse talvez seja o cenário mais comum que a gente tenha, né? Até porque é preciso que se entenda o que é esse racismo estrutural. É preciso trazer à baila as discussões, para a gente entender de que forma a nossa sociedade se constrói, historicamente se constrói, os processos de formação, para a gente poder começar a trazer essa provocação para o ser humano, né? Para trazer, por exemplo, no Brasil, de que forma que os papéis sociais são distribuídos, quem são os profissionais, quando a gente olha para uma sala de aula, em que lugar você vê a sala de aula majoritariamente negra, e onde você olha e você vê o embranquecimento, né? A branquitude predominando. Você entra no... Outro dia, acho que foi alguém, o governo falou que no Brasil não tem racismo, e assim, alguém tirou uma foto dos generais do Exército, todos brancos. Às vezes eu entrei num corredor, eu acho que foi na USP, um painel com os advogados formados, todos brancos. Preciso discutir isso, preciso discutir onde estão as pessoas. Esses papéis sociais estão sendo distribuídos de que forma, né? De que maneira isso está se entremeado na sociedade, né? De que maneira a gente pode desconstruir esse caminho. Mais uma pergunta aí. Não se você está lendo. Da nossa professora Jéssica. Concordo que o dia de trabalhar a cultura africana e afro-brasileira não é só no Dia da Consciência Negra, mas sim durante todo o ano em todas as nossas ações. Em relação a essa... Obrigado, Jéssica, pela contribuição. Dialogar com quem nega o racismo estrutural tem algumas instâncias. A instância da ausência aí de conhecimento mesmo, né? A pessoa que não teve acesso a uma discussão, a um nível de criticidade sobre as nossas relações étnico-raciais, as relações sociais brasileiras que estão pautadas por embranquecimento. Isso é uma instância. Mas existem as instâncias, vou chamar de instâncias terraplanistas, né? Onde a pessoa nega, estabelece um determinado ponto de vista, e ainda que todos os outros elementos científicos possam ser
está a serviço de quem está argumentando, a pessoa não acredita, a pessoa não aceita. E ela acha que a Terra é plana. E fica complicado. Aí... Uma visão terraplanista em relação às questões étnico-raciais, você vai ter pouco diálogo, né? Mas a gente precisa constituir espaços de diálogos e de saberes no sentido de ter fé, não fé religiosa, mas a fé na argumentação de que é possível você, na instância de quem não teve acesso, ter acesso a essas informações para parar para pensar e refletir criticamente, como a Carol colocou, que o nosso país ele tem esse racismo que é fruto da nossa história escravocrata, patriarcal, e que esse patriarcalismo e esse racismo ele não foi exterminado na abolição da escravatura como se fosse um interruptor, né? É um processo, e um processo onde as políticas públicas e onde a educação são ferramentas indispensáveis para que a gente possa, de fato, ter uma educação para a paz, e para a paz entre os diferentes, e para a paz entre aqueles saberes que não são valorizados, né? Saberes dos povos originários que a gente tem tanto por aprender, tanto para poder acrescentar nas nossas vivências, e que, infelizmente, as escolas não, de um modo geral, né, as escolas tradicionais não valorizam. Tem mais uma pergunta aqui, da Suzy. A respeito entre as diferenças no ensino montessoriano, existe ensino montessoriano em outros continentes? E eu não tenho dúvidas que há respeito entre as diferenças, e isso é ensinado desde cedo. E qual é a outra pergunta? Mesmo Nos outros continentes. Em outros continentes, sim. Há no continente asiático, há no continente africano, há na América do Norte, há na América Central. Até onde eu sei, a Montessori está em todos os continentes, até onde eu sei. Não me lembro de nenhum continente onde o ensino montessoriano não seja contemplado. Assim, eu vejo na filosofia da Montessori e toda a metodologia que eu acompanho, que é assim, uma preocupação muito grande com o indivíduo, respeito ao crescimento daquele indivíduo. A criança sendo respeitada enquanto criança, como um serzinho, como um ser humano e seu processo de desenvolvimento. Só de você pensar nesse viés, só de você ter esse respeito à criança, àquele ser que está em desenvolvimento, a gente já está criando uma outra perspectiva, né? A gente já pensa que a humanidade pode ter uma esperança, porque o ser humano que é respeitado, ele, né, aprende a respeitar. Essa relação é sempre muito, né, o respeito ao desenvolvimento, ao aprendizado, à sua construção própria. Mas isso, volto a dizer, precisa ser feito de forma consciente. Não é porque num determinado espaço, talvez haja um respeito emanando ali, quase que, né, por conta da filosofia, que essa discussão não tenha que acontecer, porque uma criança ela não é uma criança só dentro da escola, né? Ela é um indivíduo social, ela está em casa, ela está com os amiguinhos no parquinho, ela vai à praia, em outros espaços ela vai vivenciar cenas de machismo, cenas de preconceito, de racismo, ela vai ouvir uma reportagem, ela vai ver um determinado filme, então a criança tem que ter contato com isso. E isso pode estar acontecendo da maneira mais cruel, que é dentro da própria casa. Então, a educação, ela precisa pensar e precisa agir de maneira proativa, precisa trazer discussão. Sim, a criança ela é capaz de perceber, e ela, né, a Montessori respeita muito esse desenvolvimento das crianças, e precisa discutir, né? Eu imagino que num espaço de escola que há diálogo, essa discussão ela vem à tona. Essa discussão, de uma maneira que ela vai acontecer, e as ações têm que ser proativas, pensando em não só aquele indivíduo não ser um indivíduo machista, racista, preconceituoso, mas como que ele vai colaborar para que o universo, o mundo à volta dele, a sociedade à volta dele também não seja. Porque essa é a contribuição, né?
Exato. E, evidentemente, que se você tem um espaço de educação onde todos e todas são convidados a cuidar do próprio ambiente, não é assim, o espaço que é um espaço coletivo daquela determinada agrupada, então o momento de limpar é das meninas, o momento de arrumar é dos... Não existe isso. Todos menina são... traz salgado, o menino traz refrigerante. Assim. Não há essa dicotomia, né? E há um respeito muito grande. E aí, quando você fala que as crianças que vão crescendo, vão observando, e é algo que é objeto da minha pesquisa no doutorado, que é o contexto da subjetividade que é constituída a partir dessas narrativas e dessas vivências, né? Se a criança vai para o hospital, por exemplo, e não encontra uma médica negra, né? Se ela vai para um outro espaço de poder, ela não encontra alguém de origem indígena, ela começa a entender, né, porque a criança não é boba, a criança ela vai constituindo a sua consciência, ela vai absorvendo essas subjetividades e vai estabelecendo ali, bom, aquele espaço não é um espaço de negro, aquele espaço não é um espaço de alguém de origem dos povos originários, né, dos índios. E isso é muito ruim, né, para ela. Isso é muito... E ao contrário, se você tem na educação o tempo todo, na escola, no método e na filosofia, esses pontos que são valorizados, olha, existiram outras culturas, ainda que a gente não tenha nessa cultura, mas existiam outras culturas onde as mulheres eram guerreiras, eram princesas no sentido de poder, mas elas estavam à frente, elas participavam de guerras. Não, assim, então você quebra com aquela lógica de que quem vai para a guerra são somente os homens, né? Tinha mais uma pergunta aí, a gente está com o horário já mais de que estourado. E a Jéssica, onde Maria Montessori iniciou o seu método? Foi com crianças pobres ou ricas? Então, ela começa o seu método, né, observando as crianças nos espaços de manicômio, nos espaços de internação dos que eram entendidos naquela época como retardados, era a nomenclatura da época, mas em seguida, quando ela começa a desenvolver os materiais, ela é convidada para abrir as Casa del Bambini, que eram espaços de operários, né, espaços sociais degradados. Então, ela estava ali trabalhando inicialmente com crianças pobres, que foi um pouco que a Carol podia ressaltar aí, que ela vai entendendo a importância para as mães, a importância para as mulheres, que a escola fosse uma coparticipante, uma corresponsável pela educação e não somente as mulheres, né? Se fala até de um pensamento de uma maternidade social, né? Quando a escola começa a dividir essa formação dessas crianças que estavam, assim, que pertencia, principalmente quando as crianças são pobres, porque as crianças pobres elas acabam realmente ficando, como qualquer sociedade, né? A desigualdade social é muito cruel para os pequenininhos. Eles acabam ficando amontoados, né, com uma cuidadora, com uma babá, com alguém, ou pela rua, ou sem aquele cuidado, quando a mãe precisa sair para trabalhar. Quando começa a se tornar um imperativo que a mulher vá para o mercado de trabalho, que ela precise ganhar o seu sustento, sustentar aquela família, isso se torna até mais cruel. E a Montessori ela tem essa grande sacação de trazer essas crianças menores, as mais novinhas, para dentro do espaço escolar e pensar um método de aprendizado que seja consciente, que seja cuidado, né, que respeite esse desenvolvimento das crianças e não pensar as crianças só como algo que você precisa moldar para ser um adulto, como se fosse só uma expectativa de ser. A criança né? Para Montessori, a criança ela importa. Então, por isso, o pensamento de uma escola para as crianças pequenas. Quando ela faz isso, principalmente no início, com as crianças pobres, eu imagino que isso deve ter acrescentado muito, porque você precisa de recursos. Né? Como é que é feito o trabalho com as crianças? Aí vocês que são especialistas em Montessori, tem mais... E o quanto isso potencializou a relação da criança com a família, porque há várias
dinâmicas, né, que as crianças levavam, porque eram famílias que trabalhavam, eram trabalhadores e trabalhadoras. Então, não havia muita preocupação com sentar à mesa, de colocar os espaços de alimentação, um espaço específico para poder estudar. Cara, eram espaços degradados, né? E a criança, ela leva da escola para casa essa preocupação. Então, havia formação da criança, mas havia formação também da família. Tem um comentário aqui que está aparecendo, e é da Eu Simone. gostei. Quando trabalhei em uma escola montessoriana, não havia um negro na educação infantil. Um pai me perguntou por que não tinha negro na escola. Um pai me perguntou por que não tinha negro na escola. Mas expliquei que era por questões sociais. Era uma escola relativamente com uma mensalidade cara e que, infelizmente, os negros com padrão de vida elevado não são a maioria. Exato. Mas que, por trás disso, né, evidentemente que é uma questão social, né, afinal de contas, são poucos os negros que têm ascensão social, né, Simone? Mas é algo que a gente tem que estar preocupado, assim, tem que pensar em criar alternativas para que nessas instâncias, nessas escolas, os negros também tenham a sua representação, tanto com professores e professoras negras e negros, quanto estudantes, né, para não ficar uma bolha social, algo muito elitista e que não perpasse aquilo que é a configuração da sociedade brasileira, né? Carol, estamos chegando aos finalmente e eu vou permitir aí que você faça suas considerações. A hora voa. Prazer enorme estar com você em mais essa oportunidade. Achando que, ai meu Deus, o que eu vou falar? E depois, né, desata a falar que não acaba mais. Daniel, brigadão, você e a Lu, assim, são fantásticos, não posso deixar de colocar minha admiração toda pela escola, pela filosofia, afinal, a Montessori me chega pelas suas mãos, eu acabo conhecendo sua e da Lu, um bocado da história, e hoje, como eu falei mais cedo para você, o Montessori agora está no meu trabalho também, está na minha pesquisa, porque eu fiquei fascinada com certas coisas que comecei a ler dela, do papel, do ativismo, e de como isso contribuiu, né, para uma educação proativa, para uma educação que pensa a humanidade para a paz, né? A gente precisa pensar muito isso, conquistar. A gente está vivendo um momento complicado, esse momento da pandemia, que o pessoal já estava até achando que já estava acabando. A gente espera que a gente consiga sobreviver, todas e todas, sobreviver esse momento difícil e crescer como ser humano, né? Que também a pandemia seja um viés de educação, porque talvez esse seja um daqueles episódios em que toda a espécie humana se vê com uma certa ameaça de extinção. Então, é quando a gente se coloca, né, como toda como uma humanidade, não é agora um mico-leão dourado, não é uma espécie, não é só uma comunidade, é toda espécie humana com esse crivo, com essa possibilidade de o que pode acontecer. E que isso sirva também para que a gente comece a pensar que educação, que sociedade, que humanidade a gente quer e que a gente possa começar a construir isso de forma proativa. Então, a Montessori traz muito disso para a gente, pensar uma educação, né, que seja mais libertadora, que seja mais ajude no crescimento, né, do ser humano. Então, eu tenho muito a agradecer, obrigadão pelo espaço, deixar a gente ficar aqui falando a noite toda. Valeu. Temos muitas outras oportunidades também, porque a gente vai trazer a pós-graduação de formação montessoriana para cá. A Érica e a companheira Érica, é sempre muito bom poder aprender com vocês. Parabéns por Érica. Beijo grande, querida, saudade. Olha, também ouvi aí. Denise, uma galera boa. Jesus, está todo mundo aí. Beijão, galera. E futuramente, Carol vai ser nossa formadora, né? Essa pós-graduação. Vai se organizando aí, que é importante, né? Eu sei que o seu doutoramento agora é prioritário, mas vamos encontrar uma brechazinha. Olha aí, adorei, obrigado pelo convite, aprendi muito hoje com esses dois colegas maravilhosos. Valeu, olha. Saudade, olha.
E vai encontrando um espaçozinho aí na sua agenda para poder colaborar com a Maria Flor, porque você é uma professora, uma colega queridíssima, mas, além de tudo, alguém muito comprometida com a educação pública também, e com o saber na educação, né? O que você está fazendo com essas crianças, com os adolescentes, e potencializando um futuro utópico, mas também muito criativo e, como se colocou muito bem, de participação, né? De realização. E aí, pensando nessa necessidade, nesse contexto de atuar, queria convidar os senhores e senhoras para ter um pedacinho da Maria Flor. A gente está numa, no final de ano letivo tão difícil, né, onde a gente precisou ser muito criativo com os kits, com as aulas à distância, a aula remota, e a gente nunca abriu mão da importância da cultura, a importância da arte para suavizar esse momento tão pesado, de tantas perdas para tantas famílias e para a humanidade, como Carol colocou muito bem. Então, eu gostaria de convidar aos senhores e às senhoras para assistir um pouquinho da Maria Flor, na verdade, um convite para ver a exposição das crianças. Tá? A gente tem uma mostra que é muito cara para a gente todo final de ano letivo, e esse ano a gente precisou fazer de forma virtual. Então, eu vou pedir para a Yuri colocar o nosso videozinho, lembrando que a gente ainda vai ter mais uma live, fechando com 10 lives, uma produção, mesmo no contexto epidêmico, bastante considerável, né? De reflexão, de criação, de criticidade em relação à escola, mas ao universo de educação, não só daqui de Cabo Frio, né? Mas do movimento montessoriano. Então, Carol, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Boas pesquisas. Obrigada. Beijo grande. Um abraço a todos e todas. Yuri, quando puder, pode colocar aí o videozinho da chamada. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima oportunidade. Às vezes parece que a gente vive em tempos comuns. A gente comemora, a gente abraça, a gente encontra. Mas a gente tem que lembrar que sempre terão dias de desafios e privações. Aí a gente tem que buscar as coisas mais acentuadas. Unir mesmo, misturar. Semear os sonhos. Autonomia, liberdade. Aquele suspense bom do que vem amanhã. Passarinho. Passarinho voa como página de livro. Ele canta. E a gente tem que cantar também. A gente tem que ser como o vento, forte. Rodopiar por aí. Levantar os nossos olhos. É pela primavera das nossas crianças. Vamos começar a primavera da vida. Exposição Maria Flor 2020.